Oi, gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo por aqui. Hoje o vídeo ele é um pouquinho diferente. Eu tinha uma encomenda para estar entregando e decidi estar gravando para vocês. A receita é uma receita reduzida, pois eu tinha que fazer um bolo bem pequeno, né? Então eu utilizei um ovo, deu mais ou menos umas 2 colheres de óleo, não usei margarina nem manteiga. Eu acho que uns 4 dedos de uma xícara de 200 ml de açúcar e uma xícara de 200 ml de farinha de trigo. Não coloquei leite, eu coloquei água morna. Deu mais ou menos uns 4 dedos de uma xícara de 200 ml. E você vai colocando conforme você vê ali a textura da massa, né? Dá para colocar a essência de baunilha, só que como eu não tinha, eu não coloquei. Você bate tudo, deixa para colocar a farinha por último. Só que a farinha você vai colocando aos poucos, tá? Aí depois acrescenta a água. Aí mistura tudo ali com a batedeira, com fouet, seja com o que for. E por último, daí você coloca o fermento, né? Eu não tinha o papel manteiga nem o papel toalha em casa, daí eu tive que colocar um pouquinho de óleo no fundo para estar untando e espalhar um pouquinho na lateral, mas não é necessário, tá? Só coloca ou um papel toalha ou um papel manteiga lá no fundo da forma, não precisa passar nada ali do lado, ou um desmoldante, né? Só para ele te ajudar a desenformar o bolo, que senão ele acaba dando uma grudadinha ali, mas é pouca coisa, tá? Depois você coloca dentro da forma, deixa o forno pré-aquecido pelo menos por uns 10 minutos, sabe? De 180 a 200 graus, dependendo do seu forno. Como essa forma ela é um pouquinho mais alta, ela demora um pouco mais para assar. Essa daí levou em torno de 45, 47 minutos até ela assar completamente, né? Porque aparentemente por fora ela tá bem assada, só que quando você espeta o palito, ela sai um pouquinho úmida dentro da massa, né? Nesse momento eu dei início ao recheio. Seria de 2 amores. Como o bolo é pequeno, eu utilizei apenas uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite. Dividi ela metade, né, das duas para estar fazendo os 2 sabores.
Como era metade da receita, o ponto do brigadeiro chegou muito rápido. Ele tem que ficar nessa consistência aí. Quando você passa a colher no meio, ele volta mais devagar, sabe? Fica mais ou menos um ponto de brigadeiro de colher, só que um pouquinho menos. Daí eu já comecei a fazer o brigadeiro preto, né, o tradicional, com o restante do leite condensado e o creme de leite. E eu utilizei cacau em pó. Se eu não me engano, esse que eu tinha aqui em casa era 32%, era 50%, agora eu não me recordo. E é a mesma coisa, tá? Vai ter que ficar o mesmo ponto. Depois você tira, coloca num recipiente, cobre com um isofilme e deixa esfriando em temperatura ambiente ali. Ou se você tiver muita pressa, coloca na geladeira, que ele esfria rapidinho, tá? Mas como eu precisava deixar o bolo esfriar, deixei ele esfriar naturalmente. Deixei ali em cima da pia, tampadinho, e rapidinho ele esfriou. Uma coisa que eu havia esquecido de falar é que eu cortei aquele topezinho que ficou mais feinho, né, da massa, dividi ela em 3 camadas. A calda que eu tô molhando o bolo é apenas água e leite condensado. Daí eu coloquei as 2 camadas de recheio, as 3 partes da massa e levei à geladeira e deixei até o dia seguinte, tá? Aqui já é o dia seguinte. Eu tinha deixado o chantilly na geladeira. Uns 20 minutos antes de eu utilizar, eu deixei ele no congelador para ele firmar um pouquinho mais e dar a consistência mais rápida, tá? É a primeira vez que eu estava utilizando essa marca. Achei ela muito boa, só que ela demora um pouco mais para dar o ponto. E eu já tinha ouvido das pessoas falar que o sabor dela não é tão bom, mas ela é boa assim, tá? Eu coloquei 2 colherzinhas de leite em pó, para dar um gostinho melhor, né? E a consistência também chegar mais rápida.
Eu comecei a bater o chantilly na velocidade média e conforme eu ia batendo, eu ia aumentando a velocidade. Como eu falei anteriormente, esse chantilly, Amélia Mix, ele demora um pouco para dar o ponto, tá? Então eu tive que bater ele por mais tempo. Geralmente eu bato ele de 10, 12 minutos no máximo e já dá o ponto. Esse eu tive que bater um pouquinho mais, acredito que foi uns 15 minutos. Como eu tinha que tingir uma parte desse chantilly, a hora que eu colocasse o corante, ele ia perder um pouco a consistência, né? Então, decidi bater um pouco mais. Eu tinha deixado o bol da batedeira dentro da geladeira para ir descansando o chantilly, né, enquanto eu arrumava as outras coisas. Nesse momento eu passei o chantilly sem hidratar para grudar qualquer farelinho que soltasse do bolo, né? E não pegar na outra camada que eu ia passar. Esse bolinho é um aro 10, tá? Vocês podem observar que ele ficou uma altura até que legal, né? Não ficou tão baixo. Daí eu já tinha passado a pré-camada ali no bolo, né? E ia colocar o chantilly dentro da manga de confeitar ali. Eu utilizei o copo para me auxiliar, né? Ficar mais fácil encher a manga de confeitar. Como vocês podem ver, antes de eu colocar no saco de confeitar, eu hidratei com leite condensado. Daí você vai colocando conforme você vai vendo ali, né? É tudo à base do olhômetro. Vai colocando, vai batendo para ele ficar mais fininho, né? Senão ele fica muito poroso. Mas esse chantilly eu senti que ele não é tão poroso assim, tá? Dá para trabalhar muito bem. Gostei da consistência dele. Agora chegou o momento de confeitar o bolo, né? Eu fui passando em volta o chantilly do jeito que vocês estão vendo aí, que daí ele evita da bolha de ar, né? Comecei a fazer o alisamento pelo topo do bolo. Depois peguei a espátula e fui fazendo um movimento de baixo para cima, para evitar realmente as bolhas de ar, né? Nessa hora eu utilizei a espátula alisadora, só que eu ia fazer textura no bolo. Com a outra espátula, né? Só que eu prefiro fazer primeiro o alisamento, depois vir com a espátula, que eu tenho mais facilidade de fazer assim, né? Daí você vai fazendo com calma. Você vê que eu não tô movimentando o meu braço, né? É só a mão e vou rodando a bailarina ali, né? Então você vai fazendo bem devagarzinho para ele não ir tirando muito o excesso de chantilly ali.
Eu passei a espátula de texturas várias e várias vezes porque eu sou um pouco perfeccionista, né? Pra mim não tava bom, daí eu fui passando, até ficar no ideal, do jeito que eu achava que tava bom, né? Eu não gravei mostrando a decoração da parte de cima com chantilly azul, porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer e eu fiquei nervosa, já comecei a tremer, então eu evitei gravar para mim me concentrar e não sair uma coisa muito desengonçada, né? Nessa hora eu ia atingir a quantidade de chantilly que eu ia usar para fazer a decoração na parte de cima, né? Eu usei dessa marca Mix, o azul marinho. Ele é bem forte, tá? E fui colocando ali a quantidade que eu achava que tava bom, né? Se eu visse que não tava no tom que eu queria, eu ia colocando um pouco mais. Acabei colocando um pouquinho do azul que eu tenho aqui em casa, não lembro agora, a cor azul céu, algo assim, para ele pigmentar um pouco mais. E não tinha hidratado esse chantilly ainda por conta do corante. Aí depois eu hidratei. Aqui eu já tinha finalizado a decoração. Era nesse modelinho que a cliente queria, né? Eu achei muito bonitinho. Ficou do jeitinho que eu queria. Como eu tinha falado antes, eu não gravei a decoração da parte de cima, porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade, né? E não reparem a bagunça aí atrás, porque é assim mesmo, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Comenta aqui embaixo de onde está me assistindo. Um super beijo e até a próxima.